vamos a mais um Rede Vida Serviço. A educação é base para o desenvolvimento de qualquer país. É capaz de reduzir desigualdades, gerar inclusão social, desenvolvimento pessoal e profissional. Infelizmente, o acesso à educação de qualidade não chega a todos da mesma maneira. Para isso ser realidade, é preciso uma estruturação de políticas e sistemas educacionais. Já o avanço tecnológico chegou para ficar em era de internet, inteligência artificial e tanta modernidade. Quais são os desafios da educação e como torná-la interessante para as novas gerações? Vamos falar agora sobre o assunto com a professora Liseila Martingo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde para você e todos os que estão nos ouvindo. É interessante e importante falarmos sobre educação, principalmente agora com o resultado do Enem. O pior resultado nos últimos 10 anos. Só 12 alunos conseguiram nota máxima, o que corresponde a apenas 12 alunos dos quase 3 milhões de participantes chegaram a essa nota máxima. O que retrata este número tão baixo, professora? Então, com esses números, a gente tem aí um alerta em relação à qualidade da educação, né? Tem vários fatores aí que envolvem esse resultado. Primeiro, né, o acesso à educação, e a gente tem aí tanto escolas públicas quanto privadas, e a gente falando de escola pública, a gente tem um problema maior ainda, onde a gente não tem uma estratégia de ensino diferenciada para poder reter esse aluno e ele assimilar o conteúdo que está ali. Temos um professor que também não está totalmente preparado para conseguir oferecer o conteúdo de forma que esse aluno se sinta parte daquela realidade que ele está ali aprendendo. Então, ele se vê fora do contexto, ele não sabe para que ele está aprendendo aquilo. Ele não tem a informação correta, porque se ele está muito na internet, ele vai ficar em redes sociais, onde ele vai ter lá uma rapidez, olhando coisas fúteis ali, sem tanta importância. E também, às vezes, a informação que está ali não é uma informação boa. Então, você tem uma série de fatores que culminam com esse resultado que a gente viu aí. Fora que o acesso à informação via internet também depende da sua classe social. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Então, o perfil desse aluno, como que ele acessa? Qual que é o lugar que ele está estudando? Qual que é a trajetória dele? Porque às vezes também ele não é estimulado em casa e não tem uma escola que também busca estimular ele a buscar informação. Ele está fora da realidade, do contexto da redação. Então, ele é um assunto que ele não domina, não vê sentido naquilo. Então, assim, são vários desafios que a gente tem aí e esse resultado é um alerta para que a gente possa tanto ter mecanismos de oferecer esse conteúdo para esse aluno, para ele se sentir dentro da sala de aula, entendendo aquilo que ele está falando. Um professor com habilidade para lidar com essas ferramentas tecnológicas que faz com que esse aluno ouça o que ele está falando e participe. E o próprio estímulo, as políticas públicas que faz com que tudo isso aconteça, porque a gente tem escolas públicas que não têm infraestrutura para poder oferecer informação melhor, conteúdos de forma mais participativa, que ele tenha experiências. Tudo é mais difícil, né? Então, o desenvolvimento humano ali também fica complicado e tudo isso vai refletir na hora que ele vai escrever, porque ele também não escreve, ele não lê, e aí não lendo ele não consegue escrever. Então, o resultado desse Enem último é um caldo disso tudo que a gente está falando. A senhora acredita que com esse resultado vai ter um despertar das políticas públicas com um olhar voltado com carinho e atenção do que a educação realmente necessita? Então, é o que a gente espera. Exatamente, é o que a gente espera, tanto no ensino fundamental, médio, como técnico e universitário. A gente precisa de políticas públicas que façam isso, seja dentro do município, seja no estado, seja no governo federal. É um alerta,
precisa ver quem é que vai olhar para isso como um alerta, né? E não adianta você procurar um culpado, porque não existe um culpado. É um conjunto de coisas que acontecem, de fatores e aspectos que a gente tem que olhar para trazer um resultado melhor. E tudo isso sendo feito simultaneamente, que é mais difícil ainda, né? Não é fácil fazer isso. Não é fácil esse caminho da educação. Não. A senhora falou da globalização, das diferentes realidades de cada um. Sim. Com essas diferentes realidades, a educação, a senhora acredita que ela tem que ter um olhar diferente? Cada educador, cada local de ensino, ele acaba educando de uma outra maneira, ensinando de uma certa maneira? Consegue fazer isso diante de uma realidade tão plural? Então, é óbvio que quando você está dentro de uma instituição de ensino, que você tem mais recursos financeiros, que vai te disponibilizar mais recursos tecnológicos, né? Infraestrutura apropriada, né? E professores que são formados, que têm uma formação pedagógica para que utilize tecnologias no dia a dia, que é a estratégia de ensino mais apropriada para essa geração que está aí, o resultado vai ser melhor, é óbvio, né? Então, quando você está falando da questão da globalização, né, a gente tem oportunidades aí em algumas escolas de fazer intercâmbio. Então, dentro das faculdades, a FATEC, por exemplo, faz intercâmbio, né? Um aluno vai para a Espanha, um aluno vai para os Estados Unidos, outro vai para Londres. Então, esse intercâmbio é super importante para que ele vá vivenciar outras culturas e trazer isso para cá. É um crescimento, ele vai ser diferente na hora que ele for buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Diferente de você pegar uma escola que é pública, né? Estou falando da FATEC, que é um ensino público, mas a gente tem faculdades privadas que também proporcionam isso, né? Que tem tecnologia, infraestrutura que dá conta disso, né? Mas se a gente descer, vamos lá para o ensino técnico, ensino médio, fundamental. A gente tem escolas particulares hoje que têm uma infraestrutura excelente para isso. E professores preparados para isso. Até porque o próprio mercado, o próprio pai do aluno também está cobrando isso lá. Diferente daquele que está na escola pública. Porque o pai, ele muitas vezes não tem o estudo que o filho está tendo. E aí ele quer segurar essa criança para essa criança ir para o mercado de trabalho para trazer dinheiro dentro de casa. Então ele não tem estímulo dentro de casa. E ele chega na escola, ele também não tem professores preparados, com formação para poder utilizar diversas estratégias para que ele possa aprender. A não ser que seja um professor extremamente criativo, que consiga usar artesanalmente de coisas para fazer com que essa criança tenha criatividade, que tenha imaginação. E, ao mesmo tempo, a infraestrutura da escola, às vezes, não dá. Se a gente olhar para a realidade de Rio Preto, a gente sabe que muitas escolas municipais, que são as que pegam esse aluno logo no início do ensino, tem muitas escolas que já estão com muitos recursos tecnológicos, têm infraestrutura, e os professores também estão se formando. Mas a gente não tem, em contrapartida, talvez essa relação do pai com a escola, que também é extremamente importante para o resultado final. Se o pai não acolhe esse menino dentro de casa, que não estimula ele a estudar, que não está ali acompanhando, que está de acordo com o que a escola está proporcionando para ele, né? Os dois trabalhando juntos, né? Você também não vai ter resultado, porque o aluno não vê, não vai conseguir se enxergar dentro de casa e se enxergar na rua, na sociedade, ele está fora dos contextos, né? São os exemplos. Exato. Então, assim, e é muito difícil sair um dali que seja ai, como é que chama? Como é que é o nome que a gente fala? Ele é um ponto fora da curva, né? Então, ele mesmo tendo tudo contra, ele eclode ali e consegue avançar. Porque precisa de muita determinação, disciplina, organização, coisa que também ele não aprende dentro de casa e que mesmo que a escola falhe, ele não consegue replicar em casa, porque o pai também não ajuda nisso, porque a gente precisa que o pai tenha disciplina, organização, para que ele possa realizar dentro de casa também.
É muito importante que a senhora falou isso, porque a gente atende a várias realidades, a Rede Vida pega no Brasil inteiro. E talvez alguém que está te assistindo fale, gente, eu queria incentivar meu filho a ler um livro, a estudar, a ter mais amor pelo estudo, valorizar, mas às vezes ele se sente sozinho nessa caminhada. Então é importante o pai ir nas reuniões escolares, saber como anda o filho na escola. Isso é um incentivo, uma valorização para que ele queira pertencer àquele mundo? Lógico, o pai, quando a gente não tem essa conexão do pai com a escola, o filho ele está em dois mundos diferentes, né? Falando do ensino superior, com a experiência que a gente tem dentro da FATEC, a gente tem alunos que são da Zona Norte, que são alunos que não têm dinheiro para tomar um ônibus para chegar na faculdade. E ele vai lá sentar numa sala de aula para ouvir o professor e aprender um determinado conteúdo. Ele demora só 3 anos, porque um curso de tecnologia é só 3 anos, não é um bacharelado de 4, 5, 6. Então, ele vai ficar só 3 anos dentro da sala de aula. Ele tem pais em casa que falam para ele por que é que ele está estudando, sendo que ele não vai chegar em lugar nenhum. Que ele acha que ele vai chegar em algum lugar, ele não vai chegar em lugar nenhum. Que ele devia largar aquilo que ele está fazendo e trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. Então, olha só. E na faculdade, a gente já não tem essa aproximação com o pai. Porque ele já é 18, 19, já é um adulto. Agora, imagina isso trazendo para o ensino médio fundamental. Se a mãe não se aproxima da escola, para ela mesma entender o que aquilo vai significar na vida do aluno. Quando meu filho era pequeno, eu levava ele para o maternal e eu chegava lá e tinha umas mães que ficavam chorando porque o filho está chorando e a mãe está chorando porque o filho ia entrar na aula. E eu não entendia porque elas estavam chorando. Eu falei assim, ele não está indo para o matadouro, ele está indo aprender a ler e escrever. Não tem por que chorar. Ah, eu tenho mais dó de aprender, dele crescer, dele virar alguém na vida. Então, eu não entendia isso. Então, imagina essa desconexão. Se o pai não consegue compreender qual a importância do estudo na vida do filho, o que é que vai acontecer com essa criatura quando ela tiver consciência de quem ela é e ela também não vai ter essa consciência? Não tem incentivo. Então, ela não tem valorização, ela não tem incentivo, estímulo, acolhimento, não é respeitada. E ela, por sua vez, também não respeita, ela vai ser agressiva, tudo isso vai refletir num comportamento dela dentro da escola que também vai dar o tom de como a vida dela vai ser. Né? Então, o comportamento humano dela dentro da sociedade vai refletir o que ela está tendo dentro de casa. Então, essa conexão, esse alinhamento, né, entre os pais e a escola é extremamente importante para o futuro daquela criança. Professora, aquele padrão, carteira, caderno, quadro, a senhora acha que ele reflete a realidade de hoje, desses alunos, desses jovens, ou mesmo diante de tantas diferenças econômicas que existem nesse país, no mundo ideal seria como para captar esses jovens e despertar neles, de era de internet, YouTube, qual o valor de uma profissão como médico, advogado, administrador, um engenheiro, um professor, que é a profissão que forma todos? Bom, eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É óbvio que o modelo tradicional de lousa, carteira, né, o professor falando e os outros escutando, não é o ideal hoje. Né? Até porque o aluno que está ali, ele não fica 40 minutos te ouvindo. Hoje, o tempo de atenção de um aluno é de 10, 8 minutos no máximo, no máximo. Por quê? Por conta das redes sociais. Tudo é rápido, né? E a questão da recompensa que ele está acostumado a coisas muito rápidas. Isso exige, né, que exista uma mudança. A estrutura em si, dele falando e o aluno escutando, faz diferença? Pode fazer, mas se o professor
for daqueles que usa as tecnologias a favor dele, a sala vai participar, ela vai interagir, que essa é a maior contribuição, né? Não é o fato de você passar o conteúdo, é você conseguir discutir com o aluno e ele compreender o que você está falando, se enxergar dentro daquele contexto que você está falando. Então, as disciplinas estarem com currículos que estejam atrelados à realidade que existe e que a vida que ele tem. Então, na hora que você for citar um exemplo, conseguir trazer um exemplo da realidade que ele vive. Talvez, por isso, é importante você conhecer quem é seu aluno, para você conseguir fazer essa conexão e ter conseguir ter essa afinidade com ele, dele enxergar o que você está querendo mostrar. A não ser que você seja uma pessoa que tem uma imaginação tão boa que consiga criar na cabeça desse aluno a imagem que ele consegue visualizar. Então, usando tecnologia, usando algumas coisas que são do tradicional, que é a organização dele enquanto está no estudo, a disciplina dele para determinadas coisas, né? Isso que vem do tradicional é extremamente importante, né? O respeito pelo professor, o respeito pelo colega, né? E aí se a gente realmente compreendesse o que significa respeito, que é um valor absoluto, ele não é relativo, né? Eu vou te respeitar se você fizer tal coisa para mim? Não. Respeito é respeito, né? Não tem meio termo. É como honestidade. Honestidade, ou você é honesto ou não é. Não tem meio honesto. Só tinha o Paulo Maluf, né? Mas coitado. Todo mundo falava mal dele nisso. Mas são conceitos absolutos. Então, se você está falando de respeito, eu não preciso nem falar da questão da diversidade ou do respeito às necessidades das pessoas. Se é outra pessoa, não me interessa o que ela é ou quem ela acha que é. O que interessa é que eu tenho respeito por ela, porque ela é um ser humano. Então, esses conceitos a gente precisa resgatar. Isso faz com que não haja o bullying, porque o bullying vem da falta de respeito, né? E a compreensão disso é importante. Os pais, nesse aspecto, também têm a parcela de contribuição deles. Porque o que a criança escuta dentro de casa é que ela repete na rua, né? Eu sempre falo para o meu filho, o que você faz aqui, você vai fazer na rua. Não, mas eu só faço aqui. Aqui você vai fazer e na rua você vai fazer. Você é a mesma pessoa, você não é uma pessoa lá e outra aqui. A mesma coisa a gente no trabalho. Se eu sou honesta, eu vou ser honesta aqui e vou ser honesta em qualquer outro lugar. Em qualquer lugar da vida. Não tem essa questão de, o mercado é selvagem, eu tenho que lutar com as armas que eu tenho lá. Você é o que é. É personalidade. É caráter. É caráter. Né? Caráter. Então, essas coisas do tradicional a gente tem que manter, mas o uso das ferramentas e tecnologias, das metodologias ativas, você ter experiência, participação, prototipação, cultura maker, que o cara vai conseguir fazer o produto dele ali para fazer a experimentação, isso é fantástico se você conseguir realizar isso, tendo recursos ou não. Então, eu acho que o modelo tradicional, ele tem que se adaptar à nossa realidade, mas tem que manter ainda algumas das contribuições que ele vem dando ao longo do tempo, porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Não existe uma receita de bolo, mas acho que o fato da gente conseguir fazer uma análise crítica disso, né? Sem achar culpados, né? A gente tem uma mania de achar culpado, né? É só tentar uma solução e ver Eu o que acho que o ideal é a gente procurar a dia. solução juntos e cada um contribuir com o que pode, né? Eu acho que nesse sentido a gente vai ter um resultado bem melhor desses alunos. Apesar de que a gente está falando de uma criança. Sim. Mas a gente tem problemas emergentes hoje no ensino técnico e no ensino superior. Vamos falar dos reflexos da pandemia no ensino, porque muito abalou a economia, a saúde, mas abalou o ensino. O que foi que ficou? Quais reflexos que ficaram na educação?
Principalmente o fato de você ter uma transformação digital muito rápida, né? Então, as escolas e as universidades tiveram que fazer uma adaptação a toque de caixa, né? Preparar professores para aquilo a toque de caixa. Então, isso por si só já foi um baita de um problema, né? A outra coisa é a questão do acesso à educação. Então, se você pegar um aluno da periferia que não tem acesso à internet, como é que ele ia fazer a aula? Né? Então, o Estado teve que oferecer chip, né, de celular para que ele conseguisse pelo menos assistir a aula através das plataformas que tinham à disposição. Mas ele não tinha um notebook para ele conseguir fazer as atividades, ele não tinha um espaço dentro de casa para poder assistir a aula. Quando eu estava dando aula, tinha alunos que, na hora que ele abria o microfone, parecia que estava tendo uma rave do outro lado. Mas é porque ele tinha, sei lá, 3 filhos, mãe, irmã, tio, parente, todo mundo ali, e ele nem podia abrir a câmera e ele não conseguia falar direito. Então, ele perde um pouco ele perdia essa conexão, o foco, porque ele tem um monte de outras coisas interferindo no estudo, na aula, no foco que ele tinha que ter ali. Então, a questão tecnológica, a infraestrutura, a saúde mental das pessoas, né? Saúde mental de professores e saúde mental dos alunos, porque você está dentro de um contexto onde você não sai de casa. A gente por muito menos, né? A gente tem dificuldade de lidar com as pessoas. Imagina, tem vários casamentos que sobreviveram justamente porque um dos cônjuges ficava fora há muito tempo. Sim, os relacionamentos tiveram que mudar. Imagina todo mundo ali dentro com o filho o tempo todo demandando e tal. Não é brincadeira. Então, o professor, que também em algumas situações não tinha o seu espaço, porque ele usava da escola, tem que se adaptar a isso. Então, essa questão da adaptação, tanto do aluno quanto do professor, também foi um dos desafios que isso a gente reflete teve. Ainda no que as pessoas conseguiram ou não aprender durante a pandemia? Sim, porque você tinha alunos que não conseguiam. Então, a evasão foi muito alta, porque ele não conseguia assistir a aula. Ele falou, não consigo assistir a aula. Então, ele tinha que ir para o presencial. Tanto que, na hora que terminou a pandemia, né, que abriu novamente, aí ele se matriculou de novo e voltou para a sala de aula. Porque ele não conseguiu acompanhar quando estava online. Isso, eu estou falando do ensino superior, ensino técnico. Agora, vai lá para o ensino médio. Eu acompanhei meu filho no ensino médio. Ele falou, mãe, eu não consigo. Falei, segura as pontas aí, vai devagar chegar lá. Foi uma batalha. Muitas vezes você também não tinha aula, porque o professor não estava preparado para aquilo, né? Você não tinha o aluno conseguindo se encontrar ali, imagina. Imagina na alfabetização. Meu filho foi alfabetizado online. Se ele está numa escola privada, que tem estrutura, que consegue, você estando lá e tal, o impacto é bem menor. Agora, vai para dentro de uma residência que as pessoas estão passando fome, sim, que às vezes não tem mais a luz lá, está faltando tudo. Como é que vai alfabetizar uma criatura dessa que, se está passando fome, como é que ela vai ter atenção? Não vai. Não As realidades são bem né? diferentes e tristes muitas vezes. Então, a gente vê assim, esse reflexo na educação. Se você pega pública e privada, é gritante a diferença. Não tem como fazer milagre aqui, né? E a gente acaba tendo aí trazendo para hoje, né, algumas coisas que foram positivas do que a pandemia trouxe para a gente, que foi essa aceleração na transformação digital que permitiu com que a gente pudesse diminuir vários custos, né? Porque hoje os treinamentos podem ser online. O professor pode assistir um treinamento online. Isso não é ruim, porque você tem condições de fazer isso, né? Sendo professor,
teoricamente. Você tem condição de acompanhar o treinamento online. É óbvio que o treinamento presencial também é importante, mas você pode reduzir isso, né? Então, acaba reduzindo o custo. Você tem uma melhoria incrível na infraestrutura das escolas por conta das exigências da pandemia, que até hoje a gente está vendo reflexo disso. E que as escolas e as universidades têm que se adequar a essa nova realidade, porque o aluno que está vindo é outro. Seja aquele que está nascendo para entrar no ensino fundamental, seja aquele que está vindo do ensino fundamental e médio para o técnico e para a universidade. Então, a gente tem que ter essas adaptações, foram importantes. O mercado de trabalho está exigindo que ele tenha essa conexão com as tecnologias. Então, ele precisa começar a ter isso desde a universidade, desde o ensino técnico, desde o ensino fundamental e médio. Ele precisa já estar... Porque ele já vivencia isso no dia a dia dele. Então, dentro da escola, por que ele não vai fazer isso, né? Então, a gente teve tanto problemas que foram ruins, que foi essa eclosão dos problemas de saúde mental, que até então eram mais ou menos, né? Mas depois da pandemia explode. A questão do desenvolvimento das pessoas, né? Esse desenvolvimento humano mesmo, que usando tecnologia, essa aceleração da transformação digital, são coisas que ficaram e que não vão voltar para trás, né? Então, de agora em diante... trabalhar com o que se tem. Vai ser assim, porque o mundo mudou, né? A gente mudou em 2 anos o que a gente esperava mudar em 10. Então, 10, 15. Então, imagina. Acho que a gente nunca imaginou que a gente ia passar por isso. Nunca, ninguém queria. Professora, a gente está terminando, mas eu quero que você deixe um recado para quem acompanhou a sua entrevista sobre a importância da educação na vida de cada pessoa. Bom, para a criança, a educação é algo que é transformador, né? Vai fazer com que ela veja o mundo com muitas possibilidades, né? Mas os pais precisam compreender que vai depender muito deles nisso, né? A gente tem mania, enquanto pais, de querer segurar muito a criança para ela não desbravar, né? Medo da segurança, medo disso, medo daquilo. Mas a gente precisa que essas crianças tenham contato com as coisas, né? Para que elas possam imaginar, possam ter criatividade, possam aprender, né? Vivenciando. Então, para as crianças, que os pais consigam acolher, estimular, acompanhar, né? Serem mais amorosos, porque isso dá segurança para a criança e isso faz com que ela possa aprender melhor. Para os adultos, né? Para os adultos, entender que o que a gente passou no ensino fundamental e médio foi só preparo para a universidade. E a universidade é um preparo para a vida só, porque a gente vai ter que continuar estudando a vida inteira, né? Para que a gente se mantenha com empregabilidade, para que a gente se mantenha vivo, para que a gente consiga enxergar o que a gente não está enxergando, né? Então, você estudar, ter um diploma, né? Ter um título de graduado, né? Ou de tecnólogo, isso não é uma conquista para os outros, é uma conquista para a gente. E o reflexo disso é o que você vai fazer no teu dia a dia e o que você vai passar para as pessoas. Conhecimento é um negócio que, se ele não for trocado o tempo todo, ele morre, né? Então, quem acha que tem um conhecimento e não quer passar para ninguém, ele vai morrer ali naquilo, não vai ter crescimento nenhum. E é da troca que vem o crescimento. Então, para que haja um melhor desenvolvimento humano, um melhor desenvolvimento da sociedade, um melhor desenvolvimento e crescimento econômico, é necessário que haja estudo e que a gente não tenha medo, né, de aprender e utilizar as ferramentas tecnológicas que estão vindo aí, né? Que tudo que é feito com bom senso, com responsabilidade, com consciência, vai dar bom resultado.
Adorei. Muito obrigada, viu? Adorei ouvir você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço sobre o rumo da educação no país. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.